E muitas pessoas se autodiagnosticando, diagnosticando o outro, que é pior ainda, né? Ah, fulano de tal é bipolar. Ah, fulano de tal é psicótico. Para com isso, tá? A gente não pode tratar os transtornos mentais dessa forma pejorativa, dessa forma muito leviana. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Mais um dia aqui, mais um momento pra gente conversar, pra gente aprender, pra gente construir juntos. É pra isso que eu tenho este encontro com vocês. Tento ser semanal, que agora vai ser semanal, tá? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de umas diferenças de nomenclatura, né? Muitas pessoas falam, eu tenho transtorno de ansiedade, ou tenho transtorno do pânico, ou eu tenho síndrome do pânico. Então, algumas coisas vão tomando uma forma na nossa sociedade e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque eu acho que existem muitos diagnósticos soltos, né? E muitas pessoas se autodiagnosticando, diagnosticando o outro, que é pior ainda, né? Ah, fulano de tal é bipolar. Ah, fulano de tal é psicótico. Para com isso, tá? A gente não pode tratar os transtornos mentais dessa forma pejorativa, dessa forma muito leviana. São transtornos sérios que precisam de atenção, que precisam de cuidado e que trazem muito sofrimento, tá bom? E o que eu quero trazer para vocês, tô fazendo um curso com a professora Fernanda Landeiro sobre psicopatologias, e eu achei muito interessante a maneira como ela trouxe, e eu quero dividir com você a diferença entre doença, transtorno, síndrome e traço. Por que eu quero trazer isso para você? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem um transtorno de ansiedade, mas muitas vezes a gente só está respondendo ao que a gente tem de ambiente, gente, né? A gente vive um momento hoje ansiogênico, então é normal você ficar preocupado com as coisas do futuro, você em algum momento ou outro ficar mais agitado com algumas coisas. Então tem muita coisa que é somente uma resposta do ambiente, não é um transtorno. E tem muita coisa que é transtorno e a gente acha que tá tudo bem, que não é nada. E é aí que fica o pulo do gato. Por quê? Porque tudo que a gente trata no início tem uma alta prevalência de mudança, de cura, de melhora, enfim, né? Então a gente não pode patologizar o que não é patológico e nem tratar de uma forma imprudente o que é patológico, o que é um transtorno, tá? O que é um transtorno? Será que eu tenho algum transtorno? Transtorno, a doença, vou colocar a doença e o transtorno, tá? Vou fazer essa diferença para você. A doença, qual que é a diferença da doença e de um transtorno? Geralmente os transtornos são transtornos mentais. A doença, deixei até anotado aqui, ó. A doença, ela tem o curso, um prognóstico, ela tem uma causa, tudo isso muito específico. Então, na doença cardíaca, nós sabemos a causa, o curso e o prognóstico, o tratamento. No transtorno, a gente não sabe a causa, ela é multifatorial, mas a gente tem o curso e o prognóstico e o tratamento, né? Então, essa é a grande diferença da doença e do transtorno, tá? Por isso que muitas vezes a gente fala de doenças orgânicas, cardíacas, pulmonares e tudo mais, e de transtorno a gente traz mais para o transtorno mental, porque hoje, para muitos transtornos, não se tem uma causa específica. Eu tenho transtorno de ansiedade por conta disso. Eu tenho transtorno do pânico por conta disso. Né? Essa causa, ela é multifatorial, tá bom? Isso é importante. Outra coisa importante é a gente saber quando é um transtorno ou não, quando é uma doença ou não. Por quê? Quando que eu posso começar a pensar nisso? Quando eu tenho um prejuízo, tenho recorrência e tenho intensidade. Quando eu tenho esses três fatores muito presentes naquilo que eu estou sentindo, eu posso pensar num transtorno, tá?
A doença, você entendeu, deixa lá a parte da cardíaca, doença pulmonar, doença renal e tudo mais, tá? Eu tenho nefrite lúpica, um exemplo clássico. A minha nefrite, né, o que eu tenho de nefrite lúpica, eu tenho uma insuficiência renal crônica. Eu tenho insuficiência renal crônica porque eu tenho lúpus. E o lúpus afetou os meus rins. E os meus rins não funcionam direito, por isso eu tenho uma nefrite lúpica. Meus rins não funcionam por conta do lúpus. Entende? A doença, ela tem todo um pano de fundo aí. Eu sou hipertensa. Eu tomo remédio para pressão alta. Por quê? Porque meus rins não funcionam. Por quê? Porque eu tenho nefrite lúpica. Por quê? Por conta do lúpus. Entendeu? Então ela tem uma causa específica, um curso prognóstico e um tratamento. A doença. Vamos falar de transtorno mental? Transtorno mental, ele tem um curso. Então quem tem transtorno de ansiedade tem um curso, o transtorno tem um segmento, tem um prognóstico, mas a causa, ela é multifatorial, né? Então por isso que ela não é considerada uma doença de ansiedade, é um transtorno de ansiedade. Como eu sei se isso que eu tô sentindo, essa preocupação, essa palpitação, né? Essa coisa toda dessa agitação é um transtorno. Quando eu tenho prejuízo pessoal e coletivo, né? Quando eu não consigo dormir, quando afeta o meu desempenho, enfim, quando eu tenho algum tipo de prejuízo, quando tem uma intensidade, não é uma questão episódica. Eu tenho uma prova para eu fazer, eu tô mais agitada, não consegui dormir, fui lá pegar a prova, fiquei mais fadigada, né, e tudo mais, mas é a prova, é aquele momento da prova, não é em outras situações. Então não tenho uma recorrência daqueles sintomas, eu tenho um sintoma respondente a uma prova que eu vou fazer. Tenho transtorno de ansiedade? É bem puxado falar que eu tenho transtorno de ansiedade, né? Eu estou ansiosa porque eu estou sendo colocada à prova, né? Então, e quando tem prejuízo, quando tem intensidade, quando tem recorrência, podemos falar de um transtorno, tá? Quando que é um transtorno, Ana? E quando que é uma síndrome? O transtorno, ele tem o curso e o prognóstico. E a síndrome, ela tem um agrupamento de sinais e sintomas. Fernanda Landeiro deixa isso muito claro também quando ela diz que antigamente nós tínhamos síndrome do pânico, agora a gente tem transtorno do pânico, porque agora se entendeu o curso e prognóstico do pânico. Não é somente um agrupamento de sinais e sintomas. Grande agrupamento de sinais e sintomas, sem um curso estabelecido, um prognóstico estabelecido, a gente pode chamar de síndrome, pensando na síndrome de burnout, né? Então, está sendo estudada essa síndrome ainda do esgotamento profissional. Está sendo estudado, está sendo avaliado, está sendo evidenciado, estão sendo feitos estudos para isso, para entender o que é esse esgotamento profissional. E hoje ela é uma síndrome de burnout. Será que a gente vai chegar no transtorno de burnout? Hoje a gente sabe que é uma doença ocupacional, né? O CID-10 já nos mostra isso, de doença ocupacional. Quando que é, Ana? Um traço. Um traço, gente. Eu tenho um sinal, um sintoma episódico daquilo. Então, o traço, ele não entra nem em síndrome, nem em transtorno, nem em doença, né? Onde que entraria um traço? Eu acho que é uma resposta que a gente tem no ambiente de uma prova, por exemplo. É uma resposta que eu tenho de uma tristeza muito grande depois da perda de alguém e que eu não necessariamente estou com um transtorno de depressão. Eu estou muito triste, né, por conta da perda de alguém. A gente tem que fazer essas separações, tá? A gente tem que ficar muito atento se eu tô evoluindo ou estou já dando sinais de um transtorno, se eu estou respondendo a uma situação, se eu estou com uma síndrome, o que está acontecendo, né? Pra que a gente precisa saber isso? Pra gente se situar, pra gente procurar ajuda, pra gente talvez acolher aquela ansiedade daquela prova. Falar, cara, eu tô ansioso.
Por quê? Porque o mundo tá num clique, né? Por quê? Porque eu tenho uma prova muito difícil pra fazer. Porque eu vou pra uma entrevista de emprego. Porque eu vou pro meu primeiro encontro. Eu tô ansiosa. Ai, você tem transtorno de ansiedade? Não, eu só tô ansiosa. Tá tudo certo. Uma resposta minha, do meu fisiológico, inclusive, diante dessas situações, né? Então não patologize algumas situações episódicas e respondentes, mas também não coloque para debaixo do tapete problemas sérios que precisam de ajuda, que precisam de apoio profissional, que precisam de um olhar profissional para que você tenha qualidade de vida. Não é esquecendo, não é colocando para debaixo do tapete que a gente vai conseguir ter qualidade de vida. Não é, ai, tomar um vinho que vai melhorar. Ai, vou fazer uma viagem que vai melhorar. Transtornos não melhoram com viagem, eu sinto muito. Às vezes, questões episódicas e do momento, sim. Às vezes, fazer uma viagem, dar uma relaxada, mas transtornos não. Então, ó, tem prejuízo, tem recorrência e tem intensidade, eu quero dizer algo pra você. Procure ajuda, porque tem qualidade de vida te esperando também, tá bom? Pensa sobre isso, vamos conversar sobre isso, vamos trazer evidência científica para as coisas, vamos sair um pouquinho do senso comum, vamos ficar atento a muitas situações levianas que a gente às vezes se percebe, rotulando alguém, patologizando alguém e usando desses transtornos tão sérios e tão prejudiciais para rotular assim indevidamente. Vamos tomar cuidado com isso. Existe muito sofrimento, existe muito tratamento, existe muita seriedade nisso que a gente fala e nisso que a gente faz, tá bom? Um beijo pra você e eu te vejo.